E se o Brasil fosse um país Shinobi? Como ele seria dividido entre os estados? E até mesmo entre as regiões? Quer saber mais? Então, pega o pergaminho que hoje eu vou teorizar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor da Naruto, e no vídeo de hoje eu vou estar falando de uma teoria que eu comentei esses tempos sobre as regiões Shinobi, né? Que eu comentei, não foi em vídeo, mas foi nos comentários aí do YouTube. Eu vou deixar passando aí para vocês. E o Brasil, ele é um país enorme e cheio de riqueza, seja cultural, seja de biodiversidade. Historicamente, ele é muito rico também. Então, eu gostaria de comentar com vocês, fazer uma analogia com Naruto, com as regiões que existem lá e também algumas regiões novas que a gente poderia explorar. Então, para a gente não enrolar muito, se você gosta do meu trabalho, já deixa o like aí embaixo. Se você ainda não conhece meu trabalho e quiser conhecer, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, a gente sabe que o Brasil é dividido em 5 regiões: o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. E essas regiões são muito diferentes entre si, mas ao mesmo tempo você consegue conectar elas de alguma forma, como por exemplo, encontrando um aspecto da cultura que é parecido de um lugar no outro, mesmo que sejam extremos do país, e ao mesmo tempo você consegue encontrar formas que se conflitam. Então, para começar a nossa análise barra teoria, eu vou tentar primeiro encaixar essas 5 regiões nos 5 grandes países Shinobi lá de Naruto, que são o País da Terra, o País do Vento, o País do Fogo, o País do Raio e o País da Água. E todos esses países têm algumas características específicas também, então eu vou encaixar eles dentro dessas regiões. Para começar, eu vou usar a região Norte. A região Norte é um lugar muito diverso, ele é muito importante pela questão das florestas, a natureza dele, as águas, e esse é o ponto-chave. A região norte, ela é riquíssima em água, graças à Amazônia, então acho que nada mais justo do que uma região tão rica em vida ser a detentora de uma das fontes fundamentais da nossa vida, que é a água. Então a região norte seria mais ou menos o país da água. E o lugar que representa o país da água, né, a vila do país da água, é Kirigakure, a Vila da Névoa. Passando para o nordeste do país, nós temos uma região um pouquinho diferente. Tem alguns aspectos do norte também, mas o nordeste ele tem uma característica muito única, porque ele está numa região tropical, assim como o norte do país, só que ele está numa região mais próxima do mar. Isso significa que ele vai ter algumas influências do mar, como, por exemplo, a reflexão do sol, a refração do sol. Dessa forma, ele vai acabar ficando até um pouco mais quente. Tem aquele clima mais de maresia e tudo mais. E por isso, por esse motivo, eu colocaria ele como o país do vento, né? Já que o país do vento também é um lugar com um clima bem diferente dos outros países. E ele é um pouco mais árido, a gente tem algumas regiões mais áridas também no Nordeste. E ao mesmo tempo tem paisagens muito bonitas, né? Se você olhar o país do vento, a gente consegue encontrar alguns lugares bonitos, até construções muito bonitas. O País do Vento também é rico em história, assim como o Nordeste do país, né, do Brasil. Tem muita coisa que você consegue fazer paralelos. Inclusive, o País do Vento, assim como o Nordeste, tem uma costa ali com o litoral, né? Então ele faz fronteira com... Fronteira não, ele se liga ao litoral. E por isso, para mim, o Nordeste representa o País do Vento. E descendo mais um pouco, a gente chega no Centro-Oeste. Ali no Centro-Oeste é uma região um pouquinho diferente do resto do Brasil, porque apesar de ter uma flora e uma fauna muito específica, tem algumas regiões que aproveitam de alguns biomas de outros lugares, como por exemplo as florestas, né, a Mata Atlântica, que chega lá também no Centro-Oeste. Por esse motivo, né, justamente pela quantidade de florestas, pelo tipo de tecnologia e até por estar no meio do país, basicamente, eu classificaria como o País do Fogo. Por que o País do Fogo? O País do Fogo também é um lugar que é extremamente cheio de floresta, ele é rico em florestas, e ele é um país também que ele tá ali no meio de todo mundo. Fora o clima quente e úmido, né? Quente, a gente já lembra do fogo e tudo mais, e úmido também, porque esse calor e também por não ser banhado pelo mar, acaba deixando bastante úmido. Então, por esse motivo, eu colocaria o Centro-Oeste como o País do Fogo. Descendo mais um pouquinho, a gente vai para o Sudeste. E o Sudeste é uma região, assim, é onde acontecem a maior parte das atividades econômicas, né?
e é um lugar que exporta muito cultura e é também um lugar muito rico em criar tecnologias, criar cidades. Existem muitas cidades nessas regiões, não é à toa que é a região mais populosa do Brasil. Inclusive, uma das principais capitais é na região sudeste, que é São Paulo, e nós conhecemos a cidade como Selva de Pedra, por isso eu colocaria como o país da terra, que tem Iwagakure, a Vila da Pedra. E se a gente descer mais ainda, lá no sul, a gente encontra a região sul, né? Como o próprio nome diz. E nessa região, é uma região que foi um pouquinho mais difícil de encaixar, justamente porque não tem tantas características específicas que daria para combinar com o mundo de Naruto. Então, acabou ficando com o que sobrou mesmo, que foi Kumogakure. Até porque a gente não sabe muito de Kumogakure. Muita coisa sobre essa vila, né, e sobre o país do relâmpago ainda é muito desconhecida. Agora vem a parte mais interessante do vídeo para mim, que é para encaixar, para criar novas vilas baseado nos costumes de cada região. Então, começando de novo pelo norte. O norte é uma região rica em biodiversidade, é uma região cheia de florestas, como eu falei, cheia de água, cheia de vida. Também é a região com maior extensão territorial do nosso país. E apesar de não ser tão populosa, ela é uma região muito vasta. Então, por isso, eu chamaria o lugar, né, a região, de país da geografia. Por que geografia? Geografia é o estudo do solo, de tudo que envolve a Terra, né? A geografia, ela encaixa como a extensão, ela consegue representar bem a extensão dessa região. Além disso, a geografia também estuda, de certa forma, os biomas. Então dá para encaixar também ali. Por isso eu chamei de país da geografia. Quanto à vila, eu criaria uma vila ali chamada de Vila das Espécies. Ah, Rafa, mas você está falando das espécies só porque tem vários animais lá? Não. Como eu falei, é uma biodiversidade enorme que tem nessa região. Eu falo da diversidade de mamíferos, répteis, insetos e plantas, flores e vários outros tipos de vida que a gente consegue chamar de espécie. Né? Então isso não se limita só a alguns animais. Isso é muito mais vasto. E por isso eu chamaria a vila de Vila das Espécies. Quanto ao Nordeste, eu chamaria de País do Calor. E por que calor? Ah, só por causa do estereótipo? Sim, tem um pouquinho do estereótipo também, porque eu usei o estereótipo em todos os lugares, né? Porque a gente não tem como analisar absolutamente tudo, então a gente tem que se aproveitar um pouquinho de estereótipos. Então eu usei isso para todas as regiões. Mas não só pelo estereótipo, mas também é uma região que é muito quente justamente por estar no litoral ali do país. Então a água reflete muita luz, isso acaba esquentando o lugar. A gente tem várias regiões de clima um pouco mais seco, embora existam lugares abundantes em água no Nordeste também, e inclusive lugares muito bonitos. Só que não só por isso. É um lugar que ele é realmente conhecido por ser quente. Então, por isso eu achei que o melhor nome para o país seria o País do Calor. Enquanto ao nome da vila, eu chamaria de Vila dos Ancestrais. Por quê? O Nordeste é um lugar rico em história. Muita coisa aconteceu graças ao Nordeste. Por exemplo, foi o primeiro lugar a ser ocupado, né? Realmente as pessoas irem morar lá. Foi uma região muito disputada entre os países que vieram explorar o Brasil. E também é uma região onde aconteceram grandes revoltas, né? Que graças àquele lugar, a história do país foi feita. Não só graças ao Nordeste, mas o Nordeste foi responsável por uma boa parte disso. E agora a gente segue para o Centro-Oeste. E o Centro-Oeste é um lugar que é um pouquinho até esquecido pelo resto do Brasil, porque não é tão rico em bioma quanto o Norte. Ele é rico também, mas não tanto quanto o Norte. Ele também é um lugar que é quente, mas não é tão reconhecido por ser quente quanto o Nordeste. Ele é um lugar que ele tem um certo desenvolvimento econômico, ele tem sua importância econômica, mas ele não exporta isso como uma cultura, como é o caso do Sudeste. E ele também segue alguns aspectos do Sul que eu vou falar daqui a pouco. Mas ele também não é tão reconhecido por isso. E dessa forma, eu tentei me focar mais na história do lugar. E ele tem uma história econômica muito forte, porque foi de lá que surgiram várias minas de ouro, que eles começaram a minerar aquela região. Eles também começaram a criar uma economia naquele lugar, como a criação de gado, a exploração de recursos hídricos e assim por diante. Então, por esse motivo, eu chamei o país de País da Economia. E por causa disso, eu também consegui focar no Distrito Federal. E como é a capital do país, e não só isso, mas é onde se reúnem os políticos, as pessoas que decidem nossa vida, né? Eu coloquei a vila como Vila da Capital.
Eu não conheço tanto da região Centro-Oeste. Se vocês tiverem mais algumas dicas e pensarem em outras regiões, já deixem aí nos comentários. Também para outros casos, né? Se vocês tiverem uma análise diferente da minha, deixem nos comentários que eu vou gostar de ler, beleza? O Sudeste é uma região conhecida por ser extremamente urbanizada. Então, falando mesmo das capitais ou mesmo o interior, é muito mais urbanizado do que outras regiões do país. E também por São Paulo, como eu disse antes, ser reconhecido como uma selva de pedras, eu diria que esse lugar seria o País das Pedras. E País das Pedras não é só porque é uma selva de pedra e só por ser urbanizado, mas também pela história da região. A região também foi muito explorada em questão de pedras preciosas, principalmente ouro, né? Tanto que a região de Minas Gerais, que fica no sudeste do Brasil, ela recebeu esse nome graças às minas de ouro que os portugueses conseguiram encontrar. E de lá eles tiraram muito ouro e levaram pelo Rio de Janeiro. Então toda aquela região ali, ela engloba uma questão de pedras, uma questão de valor. Então, por esse motivo, eu chamei de País das Pedras. Quanto à vila, eu chamei de Vila da Cultura. Por quê? Ah, porque ele tem mais cultura? Não, não por isso, mas porque eles exportam muita cultura. Eles mandam a cultura deles para todo canto do Brasil. Não é à toa que os grandes canais que passam no Brasil são de lá, ou Rio de Janeiro, ou São Paulo. Então, eles sempre exportam muito isso. Além disso, eles exportam a cultura deles de outras formas, através da gastronomia de Minas Gerais, ou através até mesmo de formas de se vestir, né? Então não seria só a TV, mas o jeito deles de viver. E descendo mais, a gente tem por último o Sul. E o Sul é uma região reconhecidamente fria, apesar de nem sempre estar frio. Eu sou do Sul e aqui eu vivo reclamando nas lives que está muito quente, mas é uma região que o pessoal glamoriza muito o frio. E além disso, as pessoas elas são um pouco mais frias do que os outros lugares. O resto do Brasil, eles são muito mais aconchegantes, eles trazem as pessoas para perto. O pessoal do Sul, ele é um pouco mais reservado, gosta de afastar mais as pessoas, coloca mais limites. Então, por esses motivos todos, eu coloquei como país da frieza. Até porque tem um certo contraponto entre o Sul e o Nordeste. Porque o Nordeste é uma região mais acolhedora e tem muitas brigas de ideais entre o Nordeste e o Sul. Então, para ter também certo balanceamento, a frieza e o calor ali, eu acho que dá para colocar como antônimos ali, o Nordeste e o Sul também. E a vila que eu nomeei no Sul seria a Vila dos Imigrantes, porque essa é a região que mais recebeu imigrantes no Brasil inteiro. Então, aqui nessa região, ela é basicamente formada por pessoas que vieram refugiadas, ou pessoas que entraram de forma ilegal e acabaram ficando. Dessa forma, a parte sul do Brasil recebeu pessoas árabes, pessoas chinesas, refugiadas da Alemanha durante as guerras, então de vários lugares. E é por isso que aqui eu chamaria de Vila dos Imigrantes. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa loucura que foi. Eu tentei trazer o máximo possível de referências que eu consegui. Eu tentei encaixar da melhor forma possível e eu espero não ter ofendido ninguém com os estereótipos que eu acabei encaixando ali, beleza? Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. Se você não for inscrito ainda e gostou do meu conteúdo, se inscreve no canal, beleza? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem com Kaguya.